Então, sejam bem-vindos aí a mais um webinar do Embarcados, em parceria com a ST. Então, hoje nós trazemos aí um assunto bem interessante sobre a indústria 4.0. O Thiago Reis, né, engenheiro de produto da ST, ele vai mostrar para a gente aqui como fazer uma aplicação do sensor até a nuvem. Então, vai ser uma apresentação muito bacana, que com certeza aí vocês vão aproveitar bastante. E lembrando que sempre é legal essa interação que vocês podem ter com o apresentador. Então, o Thiago vai no final aí ter um tempo para responder as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para enviar. Então, vai ser uma apresentação aí de 1 hora, tá? Onde o Thiago vai mostrar os desafios da indústria 4.0 e vai mostrar aí para a gente como construir uma aplicação completa do sensor para a nuvem, utilizando aí sensores de níveis industriais, tá? Então vai ser bem bacana. Ele vai usar um kit bem interessante da ST, sensor Tile Wireless Industrial Node, tá? Então para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer. Para quem já conhece, vê uma aplicação interessante, tá? Então o Thiago Reis, ele tem uma experiência muito bacana, ele está aí na ST desde 2013 e atua aí na área comercial, né? Plataformas de IoT para a área comercial, industrial e automotiva, tá? Então, sem mais delongas, só para a gente fazer essa abertura aqui e garantir que está tudo ok aí com a apresentação, eu vou chamar aqui o Thiago Reis para ele apresentar para a gente. Boa tarde, Thiago. Ô, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Isso aí. Fique à vontade aí, Thiago. Qualquer coisa, estou aqui à disposição para te ajudar. Maravilha. Vamos começar, então. A apresentação de hoje, então, como o Fábio mencionou, vai ser sobre o STWin, que é uma plataforma bem interessante para aplicações inovadoras no setor industrial. Dentro da apresentação de hoje, a gente vai ter uma série de demonstrações que eu gravei em avançado para vocês verem. Então, vou mostrar como que funciona o STWin com o ecossistema de cloud, tá? Então, vamos seguir em frente. Então, o primeiro ponto, o que é a indústria 4.0? A gente fez um webinar anteriormente sobre uma visão geral de como a gente pode potencializar esse mercado, né? Então, nada mais é do que a indústria 4.0 traz para a gente a possibilidade de se beneficiar de sistemas cyberfísicos, ou seja, integrando hardwares e elementos sensitivos em redes em IoT, e principalmente o ponto mais importante após a conectividade é realmente garantir a eficiência e o uso inteligente dos dados coletados através dessas plataformas. Então, claro que aqui eu coloco a história da indústria, desde a Revolução Industrial 1.0 até a 4.0, mas esse é o grande ponto principal. E eu vou mostrar alguns exemplos que ilustram muito bem esse aspecto, né? Então, em linhas gerais, o que a gente consegue abordar quando a gente fala num segmento industrial para a indústria 4.0, na verdade, são uma série de novas aplicações que conseguem, na verdade, produtos existentes, mas que agora conseguem ser mais inteligentes, que conseguem explorar mais um ecossistema conectado e um ecossistema mais eficiente no sentido de tomada de decisão, por exemplo, via nuvem e também na redução de perdas. Eu acho que a palavra-chave aqui é redução de perdas no setor industrial, né? Em vez de você gastar energia com coisas menos relevantes, a gente consegue ter um foco muito maior em soluções de valor agregado. Então, aqui, claro, aqui eu listei alguns exemplos de aplicação, mas o que está em volta disso tudo, basicamente, são aplicações de manutenção preditiva, por exemplo, ou seja, como que a gente faz o setor industrial operar de uma maneira mais eficiente. Então, tem alguns pontos aqui bem interessantes. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, olhando uma cadeia de manutenção no setor industrial, né? A primeira linha, vamos olhar cada uma das linhas, tá? E Fábio, só para você ter ciência, eu estou usando tanto o PC quanto o telefone, tá? Eu estou usando o áudio no telefone e o PC para Beleza. Para ver a tela. Então, tem Tá você vai ver joia. 2 Thiagos conectados ali.
Então, vamos lá, falando dessa linha de manutenção preditiva, né? Então, o primeiro passo, como que é hoje, né? Como a situação funciona hoje em dia? Então, manutenção preventiva, basicamente, é uma manutenção que você agenda ela, né? Você tem um procedimento agendado que, basicamente, por exemplo, todo trimestre vai lá um técnico e faz um reparo ou uma análise de manutenção naquele equipamento. Então, a cada trimestre você vai lá, faz uma manutenção preventiva e garante, por exemplo, que o funcionamento daquele equipamento esteja de acordo. Claro que isso não é eficiente, porque você gasta recursos em termos de pessoas e também recursos em termos de tempo para esse modelo de atividade. O segundo passo, daí, são monitoramentos ou manutenção feita através do monitoramento de condições, ou seja, o técnico vai lá, identifica uma condição diferente, por exemplo, uma análise de temperatura, uma análise de vibração, enquanto ele está fazendo essa visita, e aí ele performa qualquer ajuste que tenha sido necessário. Então, nesse caso, basicamente, você está inspecionando o equipamento, ou você executa uma manutenção uma vez que você identifica um sintoma dentro de uma inspeção. Lembrando que aqui você tem uma pessoa envolvida. E o último caso, que é o caso realmente mais interessante desse modelo, é uma manutenção preditiva, ou seja, você apenas acionar pessoas e acionar o ecossistema de manutenção através de uma tomada de decisões inteligentes através de um nó em IoT. Ou seja, o seu sensor está lá colocado em campo sozinho e está coletando os dados de funcionamento do equipamento industrial que você está monitorando. E aí, nesse caso, basicamente, esse sistema vai te jogar um alerta e aí isso vai gatilhar uma manutenção. Mas o ponto mais importante aqui é que essa manutenção só acontece realmente quando existe uma necessidade. O equipamento realmente entende quando essa necessidade, quando esse momento é oportuno. E com isso em mente, olhando a arquitetura desse sistema, basicamente o que a gente tem? Né? A gente tem do lado, aqui eu coloco como edge, ou seja, do lado de hardware, do lado do setor industrial, o sensor, você vai ter sensores inteligentes, que têm não só a capacidade de sensoriamento, mas também a capacidade de processamento, por exemplo, rodando analytics e alguns algoritmos, por exemplo, até em inteligência artificial. E também, claro, com a conectividade segura. Né? Esses nós monitoram uma série de equipamentos industriais, como, por exemplo, os motores, ventiladores e robôs, e esses parâmetros depois são enviados para um gateway, né? E esse gateway ele coleta dados de uma série desses nós que estão presentes ali dentro desse ecossistema. Então, em linha geral, é assim que a gente consegue abordar esse lado do hardware, né? E uma vez que esses dados são processados localmente, enviados para a nuvem, e aí as coisas ficam mais interessantes. Então, basicamente, aqui, uma vez que esses dados chegam na nuvem, você pode criar plataformas de monitoramento e de tomadas de decisão que aí vão tomar decisões e acionar recursos reais, como, por exemplo, aqui no canto direito eu estou mostrando o operador, por exemplo, e, de fato, o ciclo de manutenção, para atuar realmente quando existe essa necessidade em campo. Então, é um modelo bem interessante de trabalho. E aí, falando dos sensores que a gente consegue trabalhar para manutenção preditiva, a parte mais legal é que aqui a gente está falando de monitoramento de condições. Então, vamos considerar um equipamento industrial. Então, estou monitorando as condições de um motor industrial, por exemplo. Então, olhando a curva de falha desse equipamento, o primeiro ponto é quando você identifica ou quando as condições de funcionamento daquele equipamento começam a mudar. O primeiro sintoma, geralmente, é a mudança de uma assinatura ultrassônica, ou seja, uma vibração a nível ultrassônico daquele produto. Depois, um pouquinho mais para frente, vibração, ou seja, aquele produto começa a vibrar um pouco diferente daquilo que era normal.
E aí, depois de um tempo, você começa a ter um consumo maior de energia, porque você está gastando mais energia para fazer a mesma atividade. E aí, depois, ruído audível, temperatura, fumaça, e aí acabou. Né? E aí o seu produto falhou. E o ponto principal aqui é, quando o seu equipamento industrial sofre uma falha em campo, isso significa que você está arriscando, que você tem o risco de ter um custo muito alto na manutenção desses equipamentos. Então, é extremamente importante tomar isso como um ponto de consideração. Seguindo em frente, então, quando a gente fala a nível de sensores, a ST tem uma oferta de produtos bastante ampla, tá? Então, dentro do setor industrial, a gente tem produtos dedicados para esse segmento. Então, o que são produtos dedicados para o setor industrial? São basicamente soluções nas quais você tem produtos que têm não só longevidade, até 10 anos de longevidade, mas você também tem alguns parâmetros que são extremamente importantes para aplicações industriais, como, por exemplo, estabilidade em variação de temperatura, como, por exemplo, uma resposta em frequência bastante linear, e também um range de temperatura estendido, em muitos casos, por exemplo, trabalhando até 105 graus Celsius. Então, a nível de família de produtos, a gente consegue suportar uma série de aplicações diferentes. Então, a gente tem o ISM330DHCX, que é um combo acelerômetro e giroscópio, que é bastante interessante para qualquer aplicação, vamos dizer assim, não só mid-end de análise de vibração, mas também, por exemplo, para análises de inclinação dinâmica. Então, nesse caso, a gente pode falar, por exemplo, de exemplos de aplicação na qual você tem uma antena em cima de um veículo, então é uma situação dinâmica onde você ainda quer ter um posicionamento adequado daquele equipamento. Depois a gente tem o IS-3DWB, que eu vou falar bastante durante essa sessão, não vou entrar nos detalhes agora. A gente também tem o IS-3DHHC, que é o nosso inclinômetro, então esse produto ele é bem especial porque ele tem uma performance bem interessante no sentido de estabilidade em temperatura. Então, é um produto que tem um encapsulamento baseado num substrato cerâmico, que te dá uma performance bastante atrativa para esse modelo de aplicação. Do lado low power também, então, para aplicações mais simples, como por exemplo, rastreadores de carga, a gente tem o nosso acelerômetro, por exemplo, o IS2 DLPC, que é um produto que chega a até 380 nanoamperes de consumo de energia, ou seja, ele é extremamente eficiente no consumo de energia numa aplicação real. E também, não menos importante, a parte de magnetômetros, ou seja, sensores magnéticos que conseguem te dar uma noção sobre aplicações, por exemplo, de interferências eletromagnéticas ou, por exemplo, tampering magnéticos em aplicações como, por exemplo, medidores de energia. Seguindo em frente também, dentro do portfólio, né, ali eu estava falando mais de sensores relacionados à inércia, né? Então são sensores inerciais. Seguindo em frente aqui, eu também quero destacar alguns part numbers da linha de microfones, né? E aqui está a lista de produtos completa, mas o ponto principal é que a gente consegue trabalhar com clientes industriais desde aplicações simples, por exemplo, uma aplicação simples é você identificar um ruído no campo audível, até aplicações mais complexas, como, por exemplo, explorar ruídos ultrassônicos através dos nossos microfones. Né? A gente tem um microfone especial, que é o MP23ABS1, que ele chega até 80 kHz de bandwidth para trabalho. Além disso, tá, para aplicações mais high-end, a gente também tem um microfone chamado MP23DB01HP. O nome é bastante complexo, mas basicamente é um sensor microfone digital de alta performance. Então, ele tem um ponto de saturação acústico de 135 dB. Isso garante que você consiga ter uma captura robusta de áudio, mesmo em ambientes muito ruidosos. E, claro, não só do lado acústico, mas também do lado
ambiental. Então, a gente tem uma série de sensores, como, por exemplo, temperatura, umidade e pressão, que conseguem te permitir explorar uma série de aplicações inovadoras. Então, por exemplo, o sensor de pressão a gente usa muito para aplicações como, por exemplo, manutenção preventiva ou preditiva de ventoinhas ou de qualquer sistema de ventilação, por exemplo, um sistema de ar-condicionado central em prédios comerciais. Você basicamente consegue criar uma medida diferencial, usando dois dos nossos sensores de pressão, de uma maneira extremamente eficiente a nível de consumo de energia. A gente, no caso, o LPS 22HH chega até 4 microamperes de consumo de energia. E falando a nível de sensor de temperatura também, claro, temperatura é um parâmetro muito importante para o setor industrial e a gente tem trazido produtos cada vez mais novos, né? Aqui nesse slide eu destaco o TTS 22H, que é o nosso novo sensor de temperatura digital, que tem uma precisão bastante interessante. Então, a precisão típica desse sensor é de mais ou menos 0,25 graus Celsius, né? Sendo que no pior caso você chega a 0,5 graus Celsius. Ou seja, te dá uma precisão e uma vantagem a nível de performance bastante interessante. E por fim, a umidade e temperatura, que também é um parâmetro bastante comum no setor industrial. Seguindo em frente, então, como é que a gente consegue, agora focando um pouco mais em análise de vibração e manutenção preditiva, como é que a gente consegue trabalhar, né? Meio que resumindo a segmentação das aplicações que a gente vai abordar hoje. Então, você tem uma série de casos de trabalho, ou seja, motor desbalanceado, problema no rolamento, variação em temperatura ou, por exemplo, desgaste nas ventoinhas. E para cada uma dessas aplicações, você tem múltiplas maneiras de resolver ou de entender esses desafios, né? Então, por exemplo, olhando do lado inercial, a gente está falando de produtos, começando com o IIS-2DH, que são mais focados em aplicações low power. Aqui você não vai ter um bandwidth bastante elevado, você vai ter lá no máximo 1.5 kHz de bandwidth, mas que te permite fazer uma análise simples a nível de vibração. Depois você tem como um mid-range, vamos dizer assim, o ISM330, que aí entra oferecendo alta performance em termos de acelerômetro e giroscópio, mas com bandwidth mais ou menos médio. Então a gente considera aí 3.3 kHz, né? Geralmente esse produto ele é bem interessante para aquelas aplicações que querem um bom trade-off entre custo e performance. E por fim, do lado inercial, a solução mais high-end é o IIS-3DWB, que chega até 5 kHz de bandwidth, ou seja, é um produto bastante flexível e a gente vai falar bastante dele durante a sessão de hoje. E, por fim, do lado acústico, como eu mencionei, tem dois lados que a gente consegue explorar, né? Então, um deles é através de um microfone digital, ou seja, até 20 kHz de captura de áudio, ou seja, aqui você pode incluir ruídos audíveis, por exemplo, ou até mesmo comandos de voz, como eu vi uma pergunta aqui que apareceu no chat. Então, é um produto bastante focado no lado audível. E o MP23 ABS1, além de conseguir fazer toda essa parte relacionada à voz e ruídos audíveis, também consegue abordar um universo de produtos ou um universo de aplicações do lado ultrassônico, chegando até 80 kHz de bandwidth, ou seja, é bastante interessante para esse modelo de assinaturas ultrassônicas. Então, principalmente no modelo de ventoinha, acaba sendo bem interessante. E aí, falando em mais detalhes do IIS-3DWB, que é o principal ator dentro desse ecossistema, a gente está falando de um produto que é baseado na tecnologia MEMS. Para quem não conhece MEMS, MEMS significa Micro Electromechanical Systems, ou sistemas microeletrônicos micromecânicos, que basicamente vão te permitir ter um elemento sensitivo bastante otimizado
e oferecer também uma integração bastante interessante a nível de aplicação, né? Todo sensor MEMS ele é composto basicamente de 3 elementos, né? Você tem o elemento sensitivo, o ASIC e o encapsulamento, que também é muito importante quando a gente fala de sensores. Claro que, comparando com as soluções que estão disponíveis hoje a nível de mercado, por exemplo, aqui eu listei um elemento piezoelétrico, a gente está falando de um produto que é muito mais custo-efetivo, soluções piezoelétricas não são baratas, a gente está falando de um produto que tem um consumo de energia bastante reduzido, e um ponto importante é que você consegue extrair uma robustez e uma qualidade de coleta de dados bastante superior com o IS-3WB. Isso por conta de uma série de filtros que você consegue configurar dinamicamente usando o nosso produto. E eu vou falar mais sobre isso também nos próximos slides. Falando um pouco mais de detalhes sobre o IIS-3DWB, tem alguns parâmetros que eu acho que são bem interessantes da gente destacar e lembrar quando a gente fala sobre esse produto. O primeiro deles é que é um sensor digital, então você vai ter comunicação SPI nesse caso, e você consegue programar o fundo de escala desse acelerômetro ou vibrômetro de 2 até 16G de fundo de escala. Um ponto que é muito importante é que você tem um bandwidth de 5 kHz, né? E eu vou mostrar mais para frente também a resposta em frequência desse produto, e vocês vão ver que ela é bem interessante, e não só a nível de você ter uma resposta bastante flat a nível de frequência, mas também algumas estratégias em termos de atenuação para evitar que você tenha ruídos que acabem de outras frequências mais altas que acabem afetando o sinal dentro do bandwidth que você está interessado em medir. Um outro parâmetro que é muito importante, embora a unidade seja bastante complexa, é a densidade de ruído desses sensores, tá? Então, aqui dando um exemplo para vocês, a gente consegue chegar a 75 microG por raiz de Hertz, quando trabalhando em 3 eixos, ou seja, X, Y e Z. E caso você tenha uma aplicação que queira trabalhar só com um dos eixos, por exemplo, X e Y, você consegue adotar um modo de maior performance, reduzindo o ruído ainda mais. Então, 60 microG por raiz de Hertz. Esse parâmetro é extremamente importante quando a gente fala de análise em resposta em frequência. Então, é um ponto que a gente sempre leva em consideração quando a gente está desenvolvendo ou suportando clientes na análise de manutenção preditiva. E no mais, claro, o nosso range de temperatura estendido, né, que chega de menos 40 a mais 105 graus. Né? Usualmente, os produtos da linha Consumer chegam até 85. Os produtos mais novos da família industrial estão vindo já com 105 graus Celsius, que é uma requisição bastante comum dos nossos clientes. Então, seguindo em frente, a gente vai falar de alguns KPIs que são bastante importantes quando a gente aborda o IIS-3DWB. Eu vou falar sobre cada um deles rapidamente, mas a ideia aqui é realmente oferecer para vocês uma visão do que é importante no desenvolvimento de uma aplicação de manutenção preditiva, tá? Então, são basicamente 4 pontos. Então, a gente vai falar da resposta em frequência, a gente vai falar um pouco sobre como você pode evitar efeito de aliasing dentro da sua captura de vibração. A gente vai falar um pouco sobre a densidade de ruído do componente e, por fim, da estabilidade em temperatura. De novo, a variação térmica é extremamente importante para aplicações industriais. Então, vamos lá, olhando o IS-3WB em termos de resposta em frequência, né? Aqui eu coloco, por exemplo, do lado esquerdo do slide, um sensor analógico típico, né, para esse modelo de aplicação. Em geral, você vai ter lá uma resposta em frequência com uma variação de mais ou menos 5%, tá? E com bandwidth chegando aí até os seus 5 kHz, que é o valor meio que padrão de mercado. Mas se eu comparar isso com a resposta em frequência do IIS-3DWB, o primeiro ponto é que você vai ter uma performance bastante elevada, você vai ter
mais ou menos 5% de variação nessa resposta em frequência, e você vai ter o ponto de menos 3 dB em 6,3 kHz. Então, isso vai te permitir que você tenha uma performance mais interessante. Lembrando que também o IS-3WB possui uma cadeia de filtros dedicadas. Então, você tem, por exemplo, um filtro passa-baixas dedicado para o nosso componente, que vai te garantir ter uma performance de resposta em frequência mais interessante. Para soluções analógicas, esse é um desafio. Muitas vezes você tem que acabar trabalhando no condicionamento de sinal do lado de fora. Então, através de, por exemplo, operacional. Então, acaba sendo bem otimizado a nível sistêmico também. E o segundo ponto que eu tinha mencionado é em relação à atenuação do nosso IIS-3DWB. Então, passando ali o ponto de 6,3 kHz, a gente está falando de uma atenuação superior a 90 dB por década. Ou seja, é uma atenuação bastante significativa. E isso te permite que você tenha realisticamente uma atenuação acima de 70 dB a frequências que estão acima da taxa de amostragem do componente, ou seja, te ajuda a ter uma robustez bastante interessante contra efeitos de, por exemplo, você ter efeitos de vibrações em frequências maiores, afetando a medição do que realmente você está buscando a nível de aplicação. Falando de alguns outros pontos importantes também, o próximo passo é a parte da cadeia de filtros do IIS-3DWB. Como eu mencionei, você tem, além do filtro passa-baixas que está disponível dentro do sensor, você também tem um filtro digital que você consegue programar. E isso consegue te trazer uma performance bastante interessante. E é aí que entra como resultado disso, a densidade de ruído que você consegue atingir com o nosso sensor, né? Chegando aí até 60 microG por raiz de hertz, que é extremamente eficiente para uma aplicação industrial, né? Então, o que a gente está falando aqui, traduzindo isso um pouco em velocidade, a gente está falando aí que em termos de resolução em velocidade, a gente está falando de um ruído em milímetros por segundo, ou seja, extremamente baixo. Tá? E isso vai permitir que a gente tenha uma performance muito superior em relação a outras tecnologias, como, por exemplo, elementos piezo, além de custo. E, claro, como eu mencionei, a estabilidade em temperatura é extremamente importante. Tá? Então, aqui a gente está falando de um produto que ele tem uma variação em temperatura típica de mais ou menos 1%, tá? Dentro de todo o seu range de temperatura, de menos 40 a mais 85. Então, esse drift, essa variação reduzida, não só de offset, embora offset para análise de vibração não seja relevante, afinal você está trabalhando no universo de frequência, mas essa variação em sensibilidade é extremamente importante, né? Então, quando a gente fala de acelerômetros, geralmente você tem duas estabilidades em temperatura que são importantes. Uma, variação de offset, que geralmente é importante para aplicações como inclinômetro, análise de inclinação, e a outra é a variação em sensibilidade, que aí é mais importante para aplicações para análise de vibração. Então, um parâmetro bem importante no momento que você for selecionar o seu produto, o seu acelerômetro para análise de vibração e manutenção preditiva. Olhando o mercado competitivo, eu acho que é legal também dar para vocês um pouco mais de visão sobre o que a gente consegue oferecer nesse contexto, né? Então, a ST ela está posicionada de uma maneira bastante única dentro do segmento de vibrômetros, né? Então, isso aqui eu estou olhando basicamente o mercado para manutenção preditiva de soluções high-end, olhando principalmente como produtos como o IES-3WB. A nossa principal vantagem é que a gente tem produtos de alta performance com custos bastante
competitivos em relação aos nossos competidores. Então, por exemplo, aqui eu coloco o competidor A. O competidor A ele pode ter um pouco maior performance em relação ao IS-3WB, mas a nível de preço, o delta acaba sendo muito significativo. E aí a maior parte dos clientes acaba não conseguindo escalar como deveria a nível de aplicação. Então, esse trade-off acaba sendo bastante importante quando considerando um novo desenvolvimento, e é por isso que a gente tem bastante sucesso nesse mercado. Olhando o competidor B, o competidor B é um competidor que ele tem produtos de performances mais baixas, mas um pouco mais barato. Nesse ponto, você tem dois pontos para você levar em consideração. Bom, o primeiro ponto é que você não vai ter uma resposta em frequência superior, tal como você tem dentro da família do IS3 DWB, e embora esses produtos sejam vendidos como soluções que têm um bandwidth bastante elevado, a densidade de ruído desses caras é muito baixa, é muito alta, então acaba sendo acaba não te dando a possibilidade de explorar como você poderia essa aplicação de análise de vibração. E claro, lembrando que isso é específico para os vibrômetros. Caso a gente esteja falando de soluções como, por exemplo, acelerômetros da linha comercial, aí a ST é extremamente competitiva, não só em performance, mas também em custo em relação a qualquer um dos competidores. Mas eu acho muito importante alinhar essa visibilidade do mercado e o nosso posicionamento único para esse modelo de aplicação. Então, falando sobre os kits de avaliação, o IS3WB tem duas plataformas de avaliação que podem ser utilizadas. A primeira é o ST-Eval MKI 208V1K, que basicamente é o sensor montado numa PCB sozinho, e aí essa PCB se conecta via flex cable em uma motherboard que a gente oferece também, que é o ST-Eval MKI 109V3. Essa motherboard é bem interessante porque ela se conecta numa interface gráfica chamada Único, que permite que você configure e ajuste qualquer um dos parâmetros a nível de registrador do nosso sensor. Isso também é legal porque a interface gráfica também permite que você faça, por exemplo, a captura de dados através do seu PC, gerando um arquivo, por exemplo, CSV. E, ao mesmo tempo, o foco da discussão de hoje é o ST-Win, né, que é a nossa plataforma mais integrada para aplicações industriais. Lembrando que o ST-Win não é um produto final, mas sim um kit de avaliação que contempla uma série de sensores mirando nesse segmento. Então, por isso que ele se chama Sensor Tile Wireless Industrial Node. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar daqui para frente nessa apresentação. Então, alguns pontos importantes sobre o ST-Win. O ST-Win, ele é uma plataforma completa a nível de produtos ST, então você vai ter a nível de sensores, todos os sensores grade industrial mais recentes que a gente lançou no nosso portfólio dentro de um único kit. E você também vai ter, por exemplo, os microfones e os nossos sensores relacionados ao ambiente, também montados numa única placa. Ou seja, é uma plataforma que vai te permitir explorar novas aplicações no segmento industrial a nível de sensores. Além disso, a nível de processamento, a gente tem um STM32L4 como core dessa aplicação, nesse caso um STM32L4R9, que é não só extremamente eficiente em termos de consumo de energia, ou seja, é uma família low power, mas também oferece alta performance, inclusive é parte do nosso ecossistema de aplicações de inteligência artificial, por exemplo. Além disso, o ST-Win, ele vem na própria placa, na própria motherboard, ele vem com o nosso módulo BLE, ou seja, um dos exemplos de aplicação que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, você vai ter a conexão via BLE do ST-Win com o seu celular e conseguir explorar diversas das funcionalidades ou diversos exemplos que eu mencionei quando a gente estava falando da segmentação de aplicações usando sensores. E eu vou mostrar isso mais para frente também. Além disso, o ST-Win ele tem a possibilidade de você expandir os modelos de conectividade disponíveis. Então, você tem um conector dedicado que permite, por exemplo, a inclusão de um módulo Wi-Fi. Né? O Wi-Fi não é um módulo da ST, no caso, a gente está usando um módulo da Inventec, que é um parceiro nosso, que, no caso, o kit de Wi-Fi é vendido separadamente.
mas uma vez montado em cima do STWIN, te permite explorar uma série de aplicações de sensores relacionadas à nuvem. E essas aplicações de sensor para nuvem é realmente o que a gente vai demonstrar hoje com as demos. Olhando um pouco mais em detalhes, né, o que você tem dentro do ecossistema do STWIN, né? Então, o STWIN, basicamente, além do microcontrolador e dos sensores que eu mencionei, então sensores relacionados ao movimento, relacionados ao ambiente e relacionados ao lado acústico, você também tem uma bateria de 500 mAh, tá? Que permite que você consiga capturar esses dados de setor industrial de uma maneira eficiente, ou seja, você não precisa estar conectado aí no PC. E você também tem um cartão SD de 8 GB, que permite que você também consiga capturar e registrar esses dados, essa coleta de dados de qualquer um dos sensores que estão na placa direto no seu hardware, ou seja, é uma aplicação bastante interessante, principalmente quando você está iniciando o seu desenvolvimento no setor industrial. Lembrando que para programar o STWIN, você utiliza o ST-Link V3 Mini, que é basicamente uma versão miniatura do nosso ST-Link padrão. E ele se conecta via conector do próprio STWIN. No mais, olhando o diagrama de blocos dessa plataforma do STWIN, tem alguns pontos que são bem importantes da gente destacar, né? Então, por um lado, vou começar ali da direita para a esquerda. Então, em verde, a gente tem todos os sensores que estão disponíveis no kit. Então, praticamente todos os part numbers que eu mencionei na parte introdutória dessa apresentação estão presentes, ou seja, análise de vibração, você vai conseguir explorar modelos low, mid e high-end. Você vai ter a parte de sensor umidade, temperatura e pressão, como, por exemplo, para análise de manutenção preditiva de aplicações relacionadas a fluxo de ar. Você vai ter o nosso magnetômetro, que é importante para você não só identificar, por exemplo, interferências eletromagnéticas, mas também tem sido bastante utilizados em medidores de energia. E você vai ter os dois microfones, o MP23ABS1 e o IMP34DT05, que é o nosso microfone digital. E, claro, todos esses sensores são gerenciados pelo nosso STM32L4R9, tá? E aí, atrás desse STM32, você também tem uma série de outros periféricos que são extremamente importantes, tá? Então, por exemplo, da parte de gestão de energia, a gente tem reguladores e conversores DC-DC que são extremamente eficientes, como, por exemplo, o ST1PS01, é um produto que tem sido muito popular em aplicações de IoT, e você também tem o nosso próprio carregador de bateria, que é o STBC02, também montado na placa. Além disso, dado que essa é uma aplicação industrial, também é muito importante lembrar que proteção é extremamente importante. Então, você tem uma série de proteções disponíveis dentro do nosso kit para, por exemplo, proteção ESD. Ou seja, isso vai te trazer uma robustez bastante interessante. E além do ponto que eu tinha mencionado em relação ao BLE, você também tem a possibilidade de explorar uma comunicação via cabo com, por exemplo, RS485, que também já está montado no kit de desenvolvimento. E aí, agora, seguindo em frente, aqui eu tenho a lista dos componentes principais que estão dentro do STWIN. Claro, esses slides vão ficar disponíveis para vocês, então, para ficar mais fácil de não só vocês consultarem esses produtos, mas também entenderem a segmentação a nível de aplicação, de onde eles cabem. Mas também a gente vai começar a falar agora sobre não só a parte de hardware, mas também a parte do nosso SDK. E o primeiro ponto relacionado ao nosso SDK é que o STWIN é uma plataforma que você consegue, quando você acessa o nosso site, st.com, você consegue encontrar não só a documentação em relação ao kit de avaliação e aos produtos associados, mas também você consegue encontrar, como, por exemplo, os arquivos Gerbers do nosso hardware e o esquema elétrico. Ou seja, é um ponto de partida bastante interessante para você começar e basear o seu projeto
de manutenção preditiva para o setor industrial. Então, te dá uma flexibilidade bem bacana. E lembrando que dentro desse ecossistema, a gente tem kits de expansão que se conectam no STWin. Então, o primeiro deles é o STVal STWin Wi-Fi, que basicamente vai trazer o módulo da Inventec. Para as demonstrações que vocês vão ver hoje, a gente está usando o Wi-Fi conectado, até porque é um ponto muito interessante para a gente explorar, que é a conexão com o cloud e ilustrando aquele conceito que eu mencionei no início da aplicação. E, por outro lado, a gente também tem como kit de expansão disponível o nosso STVal STWin MAV1, que basicamente é um array de microfones. Tá? Então, o que é um array de microfones? Aqui você vai ter 4 microfones do MP23 ABS1 montados numa PCB. Isso é muito interessante porque te permite explorar aplicações como, por exemplo, beamforming, ou seja, direcionar a captura de áudio para um lado específico e, eventualmente, trabalhar em aplicações de cancelamento de ruído também. A gente entende que o setor industrial é bastante ruidoso e, eventualmente, o processamento de áudio e a sua habilidade de direcionar essa captura de áudio acaba sendo bastante interessante. Lembrando que os microfones MEMS, em geral, eles são omnidirecionais. Então, nesse caso, quando você monta um array de microfones, isso te dá uma direcionalidade bem interessante, né? E acho que esse conceito é bastante popular e bastante conhecido já. Qualquer smart speaker que vocês encontrem no mercado usa não só um microfone, mas sim um array de microfones para captura de áudio. Falando do SDK, tem uma série de exemplos, né? Então, você tem primeiro um pacote de software base, que é o STSW STWin KT1, que ele tem não só uma série de exemplos contemplando conectividade Wi-Fi, conectividade BLE, data log via terminal e também a parte de microfone, mas tem um exemplo que eu acho extremamente importante, que é o High Speed Data Log via USB. Então, é esse que está destacado em amarelo aqui no slide. E o motivo que esse data logger é bastante importante é que ele te permite capturar os dados de todos os sensores que estão no kit, ou através da sua USB, conectando, por exemplo, no seu PC, ou via cartão SD. Ou seja, esse exemplo, só por essa funcionalidade, já se torna um dos mais populares pontos de partida para aplicações com base no STWin. E aí, claro, seguindo em frente, o principal ator que a gente vai explorar hoje é o Function Pack, né? Então, o Function Pack Industrial Predictive Maintenance, FPIND, PRED, MNT1. Tá? O link também está disponível na apresentação e vocês vão receber uma cópia disso. Né? Esse Function Pack ele é bem legal porque, ao contrário dos exemplos de aplicação tradicionais que são focados em apenas um periférico, o Function Pack ele te traz a possibilidade de explorar uma série de exemplos de aplicação mais sistêmicos, ou seja, por exemplo, fazendo streaming dos dados dos sensores via BLE ou se conectando via Wi-Fi, por exemplo, num dashboard cloud AWS ou Microsoft Azure, por exemplo. Então, te dá uma flexibilidade bastante ampla. E, claro, você tem uma série de exemplos aqui dentro desse SDK, que são todos disponíveis a nível de código-fonte. Então, você pode baixar o Function Pack e customizar, usar esses exemplos como um ponto de partida para a sua avaliação. Lembrando que uma pergunta bem comum que a gente recebe é sobre a parte dos microfones. Né? Dentro desses exemplos, você vai ter exemplos tanto para captura de áudio via emissão acústica, ou seja, até o bandwidth de 80 kHz, até outro exemplo dedicado para a parte de captura ultrassônica, ou até os 80 kHz. Ou seja, já vai te dar um ponto que você consiga explorar a completa proposta de valor do que a gente está apresentando hoje. E seguindo em frente, então, a primeira demo que eu queria destacar, e essa aqui não vai ser uma demo live, eu só vou passar rapidamente sobre o slide,
Mas, basicamente, o primeiro modo de você usar o STWin, né, ou seja, digamos que eu recebi meu STWin hoje e acabei de tirar da caixa, né, o que eu consigo fazer com o meu STWin? Então, a primeira delas, considerando que você tem um módulo BLE dentro do kit, você consegue primeiro programar o kit com um exemplo de aplicação que conecta via BLE, e aí você consegue usar esse exemplo através do nosso aplicativo ST-BLE Sensor. Tá? E aqui na tela, no canto esquerdo, tem o QR Code para você baixar tanto na Google Play quanto na App Store. Então, sintam-se livres para baixar o aplicativo e escanear o QR Code que está aqui na tela. Em paralelo, uma vez que o seu STWin está pronto para uso, você basicamente se conecta com ele através do aplicativo ST-BLE Sensor, e a primeira tela já vai te mostrar as leituras de temperatura, pressão e umidade ambiente. Então, a primeira tela já vai te dar um exemplo de, primeira coisa, streaming de dados sensores via BLE. E aí, dentro também desse aplicativo, um dos modos de visualização é, por exemplo, a visualização da resposta em frequência do FFT que está sendo processado. E lembrando, um ponto muito importante, essa pergunta acaba sendo bastante comum também, o FFT ele é processado dentro do STM32, tá? Então, o STM32 já joga para o aplicativo ou para a aplicação o dado já no domínio da frequência, tá? Então, eu não estou processando nada no aplicativo, né? Eu só estou usando o aplicativo para mostrar esses dados. E um ponto interessante é que a nossa interface do aplicativo também permite que você ajuste diversas das configurações da resposta em frequência que você está capturando para visualização de dados em geral. Além disso, o aplicativo também permite que você visualize os dados vindo direto dos sensores, ou seja, você seleciona através de um menu drop-down qual sensor que você quer e você consegue ver o plot em tempo real dos dados que estão sendo capturados por aqueles sensores. E, claro, você também consegue fazer data log através do aplicativo. Então, se você clica no botão que está ali no canto superior direito do aplicativo, chamado Start Logging, você basicamente captura os dados que estão sendo enviados pelo sensor via BLE, e aí esses dados vão gerar um arquivo CSV que você consegue encaminhar para o seu próprio e-mail depois do uso. Então, acaba sendo bastante interessante por esse lado também. E, por fim, também dentro do aplicativo, você vai ter uma tela resumo de manutenção preditiva. Então, basicamente, ali você vai ter uma janela para cada um dos eixos. Então, X, Y e Z, considerando, por exemplo, o IIS-3 DWB. Então, você vai ter 3 níveis de alerta que são disponíveis ali. Então, o funcionamento bom, ok. O alerta, o warning, e aí o alarme, que é o vermelho, que realmente tem ali alguma vibração, alguma situação fora do normal. Então, o app vai te dar um exemplo que te permite visualizar esses parâmetros bastante rápido. E aí, um ponto interessante é que para cada uma desses flags, ou cada uma dessas indicações, você consegue ajustar o threshold, ou qual que é o limite de cada um deles para essa mudança de estado, tá? Então, dentro do SDK vai ter um arquivo .h que você consegue ajustar isso, que aqui eu coloquei, inclusive embaixo, motion SP underline threshold. Então, te permite ter uma aplicação, uma prova de conceito muito efetiva e muito simples. E aí, já entrando mais perto do que a gente vai fazer a demonstração de hoje, a parte de dashboard ou de conexão em cloud. Então, a gente tem um dashboard chamado Dashboard Predictive Maintenance, que é basicamente um exemplo, é um ambiente sandbox, que não tem custo. Então, se você tendo um login no site da ST, você consegue acessar o link que está aqui no slide. Ele permite que você conecte até 6 sensores e explore ou avalie a experiência de você ter um ecossistema de manutenção preditiva na nuvem, né? Então, nesse caso, agora, ao invés da gente estar comunicando via BLE com o celular,
a gente adicionou o kit de expansão com Wi-Fi em cima do STWin, e a gente está se beneficiando do exemplo de aplicação para a Cloud AWS, nesse caso, para coleta de dados na nuvem, né? Então, acaba sendo bem interessante. Então, o que a gente vai ver na demo, né? Então, a demo basicamente eu vou mostrar para vocês desde quando você abre o STWin e programa o STWin até a parte de visualização de dados em tempo real na nuvem, tá? Então, basicamente a gente vai ver os dados de temperatura, umidade e pressão sendo colocados ali, e a resposta em frequência, tanto do vibrômetro IS3DWB, que é um dos principais produtos para essa aplicação, quanto também do nosso MP23ABS1, que é o nosso microfone que chega até 80 kHz, ambos em resposta em frequência, todos eles sendo processados dentro do STM32 que está no STWin. Esse ponto acaba sendo bem importante, senão a gente não está processando nada a nível de cloud. Então, a demo em tempo real que a gente vai rodar agora é exatamente isso. Então, basicamente, o setup vai ser, eu vou alimentar o STWin, por exemplo, com o meu PC, e eu estou com um módulo Wi-Fi conectado em cima do kit, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro passo vai ser a gente colocar o firmware correto dentro do STWin. Ele está na pasta do nosso Function Pack Predictive Maintenance 1. A gente vai abrir essa pasta e lá a gente vai procurar Projects, STWin, Demonstrations, Wi-Fi e aí AWS. E lá a gente vai encontrar o binário. Agora é bem simples, basta arrastar o binário para o ST-Link que está conectado e ele vai programar diretamente o STM32L4 que está montado na placa. Então vamos deixar ele processar. Agora eu vou desconectar o ST-Link que está conectado no meu PC e deixar somente o STWin conectado via USB no terminal. E para isso a gente vai abrir uma porta no Teraterm e no meu caso aqui é a porta 12 e a gente vai checar se o firmware está rodando adequadamente. E está tudo certo. Vamos seguir em frente. Então, o primeiro passo agora, a gente vai configurar um novo dispositivo através do nosso dashboard. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um dispositivo já particionado dentro da minha aplicação e ele vai expirar daqui mais ou menos 6 meses. Então, vamos clicar em Configure New Device. E dentro das configurações iniciais do dispositivo, você também pode enriquecer esses dados, colocando, por exemplo, a sua localização, então no campo FabName, no caso aqui, quando eu gravei esse vídeo, a gente estava em Portland, e eu vou colocar a latitude e longitude, que mais para frente no vídeo eu também vou mostrar como que funciona. Então, ele vai processar. E aí, uma vez que o dispositivo for criado, ele vai gerar para a gente esse zip file. Esse zip file é muito importante porque ele vai ser o que vai ser utilizado para provisionar o seu nó dentro do Cloud AWS. Ele pode ser baixado somente uma vez, então é muito importante que você confirme que esse arquivo foi baixado. E, ao mesmo tempo, eu também vou aproveitar agora e vou copiar o nosso IoT Endpoint que conecta esse dispositivo via Amazon AWS. Então, para facilitar, eu vou abrir um arquivo TXT e vou colocar para esse dispositivo o link que eu acabei de copiar com o IoT Endpoint. E também, aproveitando, eu vou abrir o zip file que a gente baixou e eu vou colocar todos esses arquivos dentro de uma pasta dedicada para esse nó. Dessa forma fica organizado para mim, caso eu tenha mais de um nó conectado no meu Cloud AWS. Então, vamos voltar ali no terminal e de lá eu vou colocar os parâmetros da minha rede Wi-Fi para essa demonstração. Então, o dispositivo está conectando e a primeira coisa que o firmware vai pedir é o URL para o endpoint AWS. Vamos colocar ele lá.
e o nome do dispositivo, que nesse caso eu vou colocar o que a gente definiu dentro do dashboard. E agora o firmware vai me pedir pela identidade do dispositivo. A identidade do dispositivo ela é composta por 3 componentes importantes. O primeiro deles é o Root Certificate, que é um certificado que é gerenciado por uma autoridade de certificação e é comum para todos os dispositivos. E aí, o próximo passo, o firmware vai me pedir pelo certificado do dispositivo, que é um certificado único para esse nó em particular que a gente está provisionando. E, por fim, a chave privada, que é utilizada para assinar o Handshake TLS e nunca deve sair do seu nó de sensor. Uma vez que todos esses parâmetros forem configurados, o dispositivo tem uma identidade e ele vai se conectar dentro do Cloud AWS. Aqui a gente pode ver a conexão sendo estabelecida e a gente vai conseguir ver também os primeiros dados sendo enviados para o Cloud AWS. Se a gente olhar no nosso navegador, a gente também consegue ver que agora o dispositivo está conectado. E clicando em Dashboard, eu consigo imediatamente verificar os dados sendo coletados pelo meu STWin. E eu também consigo adicionar as outras placas que eu já tinha conectado anteriormente no meu dashboard também. E agora a gente consegue ver as duas placas que eu tenho conectadas, uma em Portland e a outra baseada em Boston. E, através do dashboard, eu consigo coletar dados bem interessantes, como, por exemplo, as leituras de pressão, umidade e a temperatura, e também os dados do acelerômetro, no caso o IIS-3 DWB. Além disso, eu consigo ver a resposta em frequência, o FFT sendo processado no STM32 disponível no cloud, e o FFT também do nosso microfone, que também faz parte do STWin. Se a gente for no Sensor Map, a gente vai conseguir ver a placa em Boston, que foi provisionada anteriormente, e agora a minha placa que está conectada em Portland também. Você também pode notar que para a placa de Boston tem um status de alerta que está colocado, e na placa de Portland ainda não foi configurado isso. Então, olhando aqui os dados, olhando o kit que está em Boston, a gente vai ver que a temperatura está em 32 graus Celsius, dentro do range que eu defini. Para criar uma nova configuração no sensor novo, eu clico em Settings ali no canto, crio em Cloud, seleciono o parâmetro que eu quero monitorar e de lá eu seleciono quais são os valores mínimo e máximo para cada uma das condições. Então, normal, aviso e alerta. E aí, se eu voltar para aquela tela que a gente estava olhando dentro de Assets Condition Monitoring, a gente vai ver que o meu novo dispositivo também agora tem um alerta. Então, dentro da temperatura que ele está medindo, 26,3 graus Celsius, considerando um threshold de 25 que a gente considerou agora há pouco. E se eu voltar no mapa, agora eu consigo ver ambos os dispositivos mostrando em estado de warning. E uma função que é extremamente importante é o Data Lake. E é praticamente o motivo de eu ter criado um outro dispositivo em avançado. Então, se eu selecionar meus dispositivos, eu consigo baixar esses dados, essa coleta de dados que está na nuvem, de um dispositivo que está provisionado. Então, eu vou selecionar o período aqui de, por exemplo, 6 meses e selecionar quais são os sensores do meu interesse. No caso, pegar todos. Eu clico no botão de Download. E de lá ele vai me trazer um arquivo zip. Vou esperar esse download acontecer. Lembrando que eu consigo extrair esses dados de maneira configurada. Então eu consigo pegar qualquer um dos sensores. Uma vez que eu abro o arquivo zip, eu vou encontrar, no caso, aqui um ponto muito importante, é que esses dados só ficam disponíveis após 24 horas de provisionamento. Então, vai ter só os dados do meu sensor anterior. E aqui eu consigo segregar por exemplo, 2 semanas, week 21, e ver os dados presentes no arquivo JSON.
Tá? Então, isso consegue ser exportado, por exemplo, para um Excel, e é um formato bastante popular para qualquer desenvolvedor em cloud. Então, caso você queira extrair seus dados do dashboard em cloud AWS, também é possível. Então, em resumo, eu mostrei para vocês como que se configura um dispositivo e também como esses dados são enviados para o Cloud AWS usando a função Data Lake. Note que esse dashboard é bastante poderoso e flexível e te permite explorar uma série de desenvolvimentos suportados pela ST Microelectronics. Então, a gente apresentou a demo, acho que o vídeo rodou bem, né? Então, esse é o conceito que eu estava mencionando sobre o ST-Win, usando o nosso exemplo de dashboard via Cloud AWS. Então, vamos seguindo em frente. Um ponto que é muito importante a gente destacar a nível de parceria com que a gente tem com a Amazon AWS. Então, basicamente, para quem não sabe, as soluções AWS elas rodam via FreeRTOS, tá? E existe uma série de dispositivos que são compliant, vamos dizer assim, com esse ecossistema, né? Então, basicamente, se você entrar no site devices.amazonaws.com e procurar por ST Microelectronics, você vai encontrar todos os kits de desenvolvimento, e não só o ST-Win, que são compatíveis com esse ecossistema, né? Então, esse ecossistema basicamente te traz não só a integração com Wi-Fi, mas, por exemplo, soluções como, por exemplo, update de firmware over the air. Além disso, é muito importante lembrar que o exemplo do dashboard que a gente oferece, ele não é customizável. Então, aquele dashboard que eu mostrei agora não é algo que você consegue customizar e criar o seu, né? Para isso, você tem que utilizar os recursos que estão disponíveis dentro desse próprio portal da Amazon AWS. E aí eles têm uma série de documentos que são bem úteis para os desenvolvedores. E, seguindo em frente, além do AWS, a gente tem um exemplo de aplicação aqui que é bem legal para o Microsoft Azure. Tá? E aí, no Azure, eu acho que ele é bem interessante porque ele tem algumas vantagens a nível de como que você faz o provisionamento e o login na sua própria conta. É um processo bastante mais simplificado. Então, basicamente, esse exemplo que eu vou mostrar agora também, ele vai capturar os dados de telemetria do seu kit de desenvolvimento ST-Win e esses dados vão ser conectados e enviados para o IoT Central, que é um dashboard com base no Microsoft Azure, via Wi-Fi também. Lembrando que aqui, nesse exemplo que eu vou mostrar, vai ser, basicamente, eu vou mostrar como provisionar um novo kit dentro do Microsoft Azure e também vou mostrar como que você visualiza esses dados em tempo real. Lembrando que, nesse caso, o dashboard agora não é um sandbox exemplo da ST que você não pode customizar, mas sim um dashboard que você vai criar com o seu próprio login no site Azure IoT Central. Ou seja, é algo bastante específico para o seu usuário que vai te permitir crescer a sua aplicação em cima desse exemplo ou desse ponto de partida com o conector via Microsoft Azure. Então, basicamente, mesmo contexto, eu vou atualizar o firmware do ST-Win e a gente vai ver como que funciona a conectividade via Microsoft Azure utilizando o nosso kit. Então vamos começar com um navegador novo e eu vou colocar o link da aplicação IoT Central via Microsoft Azure e eu estou logado com a minha conta aqui da ST. Eu consigo escolher entre 3 modos de licença. Para essa demo eu vou escolher o gratuito para a gente seguir em frente. Daí, a única informação que eu preciso colocar é um número de telefone que basicamente é utilizado para configurar ou confirmar a sua identidade. De lá, é só basicamente clicar em Create. O meu dispositivo vai ser provisionado e uma vez que ele estiver pronto, ele vai me jogar para esse dashboard. Eu vou clicar em Dispositivos e de lá eu vou selecionar o ST-Win. Vou clicar em Novo e aí lembrando que esse dispositivo não é simulado, é um hardware de verdade e eu vou criar em Create.
Agora ele vai abrir a página do dispositivo e o próximo passo agora é conectar o meu sensor no Cloud Azure. E agora, em Device Connection, ele vai aparecer o ID Scope e o Device ID, que eu vou usar para configurar o meu ST-WIN. Assim como no exemplo anterior, a minha placa está conectada no meu Teraterm através da USB, e nesse caso eu vou resetar as minhas configurações de rede para a gente começar do zero. Então, vou colocar aqui os dados da minha rede. Agora basta copiar e colar o Scope ID. Para esse exemplo, eu não vou colocar a configuração automática, eu vou fazer manual mesmo. E eu vou entrar o Device ID, que também está ali no dashboard. E agora, entrar o Primary Key. E isso é tudo que eu preciso para configurar o meu dispositivo no Cloud Azure. Agora, a gente vai ver o dispositivo se conectando e enviando esses dados para a nuvem. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no dashboard. Agora eu consigo abrir a tela Board Status e ver o status da minha placa, que vai mostrar que ela está conectada dentro do Cloud Azure. Então, com todas as informações aqui no canto esquerdo da tela. Uma das funcionalidades que é bem interessante desse dashboard é que eu consigo configurar os sensores que estão no meu kit. Então, nesse caso, eu quero configurar o acelerômetro que está presente no nosso ISM 330 DHCX. E de lá, eu vou, por exemplo, configurar o fundo de escala para 8G. E aí é só clicar em Run e pronto. O fundo de escala foi atualizado. E se eu voltar no status da placa e dar um refresh no meu navegador, a gente vai verificar que agora o fundo de escala do meu acelerômetro está em 8G. E se eu clicar em telemetria, eu consigo ver os dados em tempo real de todos os sensores que estão na placa. Então, o magnetômetro, acelerômetro e gyro, e também os sensores relacionados ao ambiente, umidade, temperatura e pressão. Essa é outra ferramenta bastante poderosa graças ao Function Pack Azure Cloud oferecido pela ST Microelectronics. E esse pode ser um excelente ponto de partida para você desenvolver a sua nova aplicação em cloud. Então, como vocês conseguiram ver, o uso do Microsoft Azure é bem interessante, porque ele acaba te trazendo uma experiência bastante simplificada. É muito fácil e muito rápido de você provisionar e visualizar os dados dos seus sensores nesse dashboard online. E aí, claro, lembrando aqui, só para finalizar a apresentação, a ST possui um ecossistema completo de produtos e plataformas de desenvolvimento. Então, uma série de kits de desenvolvimento em todas as áreas de produtos que a gente trabalha. Mas, para essa apresentação em específico, a gente focou em sensores, tecnologias de sensores, destacada aqui em amarelo, com o ST-WIN, focada no mercado de indústria inteligente, ou indústria 4.0. E, claro, a nível de demonstração, a gente demonstrou um pouco de como você consegue se beneficiar dos nossos parceiros em conectividade em cloud. E, com isso, eu gostaria de finalizar minha apresentação e agradeço o tempo e disponibilidade de todos. Isso aí, Thiago. Muito obrigado. Foi excelente a apresentação. O pessoal participou bastante aí também. Adorou, né? Você já respondeu todo mundo aí no chat, né? Eu respondi a maior parte das perguntas. Se tiver alguma pergunta nova que esteja em mente, por favor, encaminhar novamente e eu respondo aqui ao vivo. Tá, eu acho que vale a pena a gente, não sei se você respondeu o Rafael, sobre o STM32Cube Function Pack for Asset Tracking para sensor Tile Box. Estou trabalhando em uma aplicação de rastreamento em ambiente interno. Qual o suporte para geração de algoritmos baseados nos sensores embarcados na sensor Tile Box? Tá, bom, o sensor Tile Box, ele é outro kit de desenvolvimento, né, de outro webinar, mas para nível de solução, uma vez que você avaliou o modo Entry e Expert Mode daquele kit de desenvolvimento, agora você pode usar um Function Pack dedicado para o sensor Tile Box. Então, você vai ter lá um Function Pack chamado FP SNS ST Box 1. E aí, com ele, você vai ter uma série de exemplos de aplicação
E caso você também já seja familiar com o nosso ecossistema do STM32 Cube, você também consegue usar o STM32 CubeMX para fazer a configuração do seu projeto de microcontrolador. Perfeito, acho que é isso. O pessoal está perguntando em relação ao vídeo, então o vídeo vai ficar disponível, tá? Até 24 horas a gravação fica disponível lá no Embarcados. O slide também, então vocês vão ter acesso a todos os links que o Thiago compartilhou, tá? Então fiquem tranquilos que vocês vão receber o link aí de finalização do webinar para que vocês possam acessar o conteúdo. E a ECT fica aí à disposição de vocês, né? Como sempre, para que caso vocês tenham alguma dúvida, e ela pode te ajudar aí na solução dos seus produtos. E é isso, Thiago. Agradeço bastante aí pela sua participação. Foi um webinar excelente e que vem aí na sequência de webinars que a gente está fazendo com a ST, então tem um conteúdo muito relevante aí que nós podemos aproveitar aí para desenvolver nossos produtos. Obrigadão mesmo. Maravilha, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. E qualquer dúvida é só entrar em contato com o Embarcados, com a ST. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.